Série de mensagens Brasil. E hoje nós vamos conversar sobre o tema o cristão e a segurança pública. O cristão e a segurança pública. E para iniciar essa conversa, eu quero já compartilhar com os irmãos sobre uma palavrinha que poderia talvez nos ajudar a entender o momento que vivemos em relação à segurança pública do nosso país. Medo. Medo. E quando eu falo medo, eu não falo apenas do civil, ou seja, do cidadão comum. Eu falo medo também do policial, que tem que sair para trabalhar, que tem que sair para cumprir os seus deveres. O medo está em todos os âmbitos dessa sociedade. Infelizmente, nós temos dados assim, que entristecem o nosso coração quando a gente olha para a nossa nação brasileira. No Brasil, nós temos uma polícia que mais mata e que mais morre no mundo. É um índice altíssimo, absurdo. Para os irmãos terem uma ideia, o Brasil hoje é a terceira ou a quarta nação a terceira ou quarta população carcerária do mundo. Terceira ou quarta. Por quê? Porque os números ficam aí, degladiando entre si. A gente está atrás de Estados Unidos, China e talvez Rússia. Existe uma pesquisa que é feita sobre isso. Só que o fato de nós termos, o fato de nós sermos a terceira ou quarta população carcerária do mundo, não significa também, porque a gente está prendendo muito, está colocando muitas pessoas na cadeia, que a gente está resolvendo também todos os problemas da impunidade. Muito pelo contrário. Então, infelizmente, nem sempre os números nos ajudam a ver soluções. Então, vivemos num país assim que, por conta da corrupção, por conta de má gestão, mau reconhecimento dos profissionais de segurança também, enfim, vivemos num país que precisamos lidar com essas informações. Eu confesso para os irmãos que, nessa pesquisa que foi feita para essa série de mensagens, eu me deparei com informações que, digamos assim, me incomodaram bastante. Em que aspecto? Me incomodaram bastante porque muitas informações não batem. Nós dependemos da mídia, dependemos de alguma maneira dos telejornais para nos deixar informados, e as informações não batem. Um canal fala uma coisa, outro canal fala outra coisa. A gente precisa tomar um cuidado muito grande quando o assunto é política brasileira, quando o assunto é segurança pública, enfim, as demandas do Brasil. Temos que tomar um cuidado muito grande, porque nós temos que avaliar todas as informações que chegam e ver se bate, se não bate e tal. Então, não está sendo fácil conversar sobre os assuntos dessa série de mensagens, diante das informações que chegam. Mas, como foi dito, o tema da nossa mensagem é o cristão e a política. Ou seja, ao invés de a gente começar a nossa interpretação pela comunidade, a gente vai começar a nossa interpretação pela palavra para chegar na comunidade. Esse é o melhor caminho que eu encontrei para a gente conscientizar a igreja da responsabilidade que ela tem sobre esse assunto. E para isso, eu desenhei a seguinte dinâmica de reflexão. Nós vamos conhecer um pouco como é que funcionava o Israel bíblico, ou Israel no período bíblico, em relação à segurança pública. Nós vamos acessar alguns textos aqui, que os irmãos vão perceber como é que funcionava esse processo. E vamos fazer alguns paralelos com a nossa realidade. E por fim, quero ainda sugerir algumas práticas cristãs que a gente possa vivenciar para talvez administrar essa situação no nosso coração e na nossa sociedade. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia para a gente começar essa jornada bíblica em Números. Números, capítulo 35. Números, capítulo 35. A partir do verso 9. Nos primórdios de Israel, não existia prisões,
sistema carcerário. Nos primórdios de Israel existiam cidades-refúgio. O que era uma cidade-refúgio? Eram cidades pré-selecionadas para que pessoas que tivessem com algum processo, que estavam sendo acusadas de algum delito, de algum crime, pudessem se refugiar nessas cidades, aguardando o julgamento. E por que era feito isso? Porque se esta pessoa acusada de algum erro, acusada de algum crime, permanecesse na cidade, o outro cidadão que se sentia atingido por ele, poderia matá-lo. Era previsto isso na lei da época. Então, para preservar a vida deste que estava sendo acusado de algum crime, ele tinha que ser retirado para uma cidade, chamada cidade-refúgio. E na minha Bíblia tem até um título, né? As cidades-refúgio. Vamos ler aí Números de 35, de 9 a 13. Disse também o Senhor a Moisés: diga aos israelitas, quando vocês atravessarem o Jordão e entrarem em Canaã, escolham algumas cidades para serem suas cidades de refúgio, para onde poderá fugir quem tiver matado alguém sem intenção. Elas serão locais de refúgio contra o vingador da vítima, a fim de que alguém acusado de assassinato não morra antes de apresentar-se para julgamento perante a comunidade. As 6 cidades que vocês derem serão suas cidades de refúgio. Olha só a orientação que Deus dá. Por que Deus dá essa orientação? É porque Israel ainda não é uma nação organizada. Ela está em construção. Por isso que na política de Israel você tem leis religiosas. Porque a nação de Israel era uma nação com um sistema de governo teocrático. O que é isso? É quando o sistema religioso é o poder máximo da nação. No Brasil, na nossa nação brasileira, nós temos um sistema democrático, onde o povo tem o poder, pelo menos na teoria. O povo tem o poder. Então a gente tem que saber ler a Bíblia para conseguir interpretar para o nosso tempo e para o nosso sistema de governo brasileiro. Se a gente pegar o que está aqui e copiar sem nenhum filtro, a gente comete vários erros. Na época não existia a lei dos direitos humanos. Porque tem uma nação que está sendo construída. E Deus tem que intervir. E é por isso que na teologia nós chamamos dessas orientações de lei civil. O que é uma lei civil de Israel? É uma lei que funcionava para o Israel da época. Pode funcionar hoje? Dependendo da lei que você observar aqui no texto sagrado, sim. Mas tem leis que não tem nada a ver com o nosso tempo, não tem nada a ver com a nossa cultura, com a nossa dinâmica de vida brasileira. A gente precisa tomar alguns cuidados. Por exemplo, um ato criminoso da época de Israel era o adultério, que era resolvido com a morte. A condenação dos adúlteros era a morte. Não acontece isso hoje no Brasil, entende? Porque é uma lei que funcionava para o Israel da época. Ok? Vamos seguir mais um pouquinho, vamos com muita calma. Falamos da cidade de refúgio, agora Números 35, 25, no mesmo capítulo aí, 25. Os acusados de homicídio, depois de comprovado sua inocência em julgamento, deveria voltar para a cidade de refúgio. Olha só que interessante. 25. A comunidade protegerá o acusado de assassinato do vingador da vítima e o enviará de volta à cidade de refúgio para onde tinha fugido. Ali permanecerá até a morte do sumo sacerdote, que foi ungido com óleo santo. Ou seja, o acusado de assassinato foi para a cidade de refúgio. Houve o julgamento. Quando o julgamento acontece, ou enquanto o julgamento estivesse acontecendo, ele poderia voltar para a cidade natal para se defender, para argumentar, para participar do julgamento. Se fosse comprovado que ele era inocente, ele deveria voltar para a cidade de refúgio e morar nessa cidade até que o sumo sacerdote
morresse. O sumo sacerdote que gerenciou esse julgamento. Entende? Isso poderia durar anos. Então, um cidadão de Israel dessa época, ele poderia ficar anos longe da família por conta dessa situação. Agora, olha só que interessante. Quem era juiz aqui? Era o sumo sacerdote. E sumo sacerdote é um líder religioso. Como a nação é teocrática, quem é o juiz da nação? Um líder religioso. Isso também a gente precisa observar. Precisa tomar alguns cuidados na hora de interpretar o texto bíblico. Seguindo mais à frente, agora vamos para Deuteronômio. Deuteronômio 19. E no caso de falsas acusações, pastor, como é que fica o acusador? Aquele que montou um esquema para acusar o outro, mas o outro era inocente. Como é que fica isso? Olha só a orientação que Israel recebeu em Deuteronômio 19, a partir do verso 16 até o 21. Diz assim: se uma testemunha falsa quiser acusar um homem de algum crime, os dois envolvidos na questão deverão apresentar-se ao Senhor, diante dos sacerdotes e juízes que estiverem exercendo o cargo naquela ocasião. Os juízes investigarão o caso, e se ficar provado que a testemunha mentiu e deu falso testemunho contra o seu próximo, deem-lhe a punição que ele planejava para o seu irmão. Eliminem o mal no meio de vocês. O restante do povo saberá disso e terá medo, e nunca mais se fará uma coisa dessas entre vocês. Não tenham piedade, exijam vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Duro, não é? Severo, não é? Quando o texto sagrado diz, eliminem o mal, eles eliminavam o mal com a morte. O julgamento nesse caso aqui era a morte. Se era uma falsa acusação, aquele que acusou falsamente, o destino dele era a morte. Incrível. Incrível. Por isso que a gente tem que tomar cuidado na hora de ler o texto bíblico. Tem gente que lê esse texto e chega para mim, está vendo como Deus é mau? Mas você precisa considerar que existe uma nação que nem sabe que é a nação, que está sendo construída, que está sendo amadurecida. A gente precisa ler o texto bíblico de lá para cá. Quando a gente lê o texto bíblico daqui para lá, a gente comete um monte de erros de interpretação. Um monte. A gente ignora o tempo, a cultura, as pessoas, a concepção científica da época, tudo. Mas quando a gente faz a leitura de lá para cá, a gente percebe que existe uma evolução. Uma evolução. Seguindo, vamos lá, vamos caminhar mais um pouquinho. Você leu aí no finalzinho do texto de Deuteronômio, olho por olho, dente por dente. Essa é a famosa lei de Talião. Por incrível que pareça, a lei de Talião tinha como missão preservar a vida da pessoa. Como assim, pastor? Olha só, se porventura, numa discussão de vizinhos, estou falando do Israel antigo, numa discussão de vizinhos, eles começam a brigar e tal, e aí um acaba quebrando o braço do outro, a família poderia se vingar deste que quebrou o braço do ente querido com a morte. Então, para preservar aquele que quebrou o braço do outro, a lei de Talião era aplicada. Quebrou o braço esquerdo? Dá o seu braço esquerdo aqui. Pronto. Mão por mão, pé por pé, olho por olho. Deu para entender? Por mais severo que seja quando você lê o texto de forma nua e crua, ainda assim essa lei era para preservar a vida da pessoa. Uma informação que chama a nossa atenção. Punições. Existem várias maneiras, né, no Israel antigo de punir o infrator. E aí, por exemplo,
Deuteronômio 25, de 1 a 3, a gente vê chibatadas. Em Êxodo 22, de 1 a 4, multas. E tem a famosa pena capital, que é a pena de morte. Por apedrejamento, por fogo, espada, crucificação. Era previsto isso em lei. Os textos que eu mencionei aqui, Deuteronômio 25, de 1 a 3, os irmãos podem ler depois, só para a gente ganhar um tempo aqui. Êxodo 22, de 1 a 4, fala dessas punições, que eram, então, chibatadas, multas e pena capital. Muito bem. Agora, uma informação importante sobre o apedrejamento. Eu acho que a maioria de nós, quando pensa no apedrejamento bíblico, a gente lembra daquela história da mulher pega em adultério em João capítulo 8, né? Que ela é arrastada até Jesus, ela foi pega em adultério. A lei da época previa assim a morte de pessoas que tivessem cometido esse pecado. E ela é arrastada até Jesus e os líderes religiosos questionam Jesus. A lei diz que devemos apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz? Eles usaram a situação para testar Jesus, para pegar Jesus. Aí Jesus dá uma resposta que, se você não entender o sistema de leis da época, você fica meio perdido. E Jesus dá a seguinte resposta: aquele que não tiver pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Era previsto na lei de Israel o seguinte: quando uma pessoa era condenada à morte por apedrejamento, a primeira pessoa que lançasse a pedra era a testemunha, aquela que viu e comprovou o erro, comprovou o ato pecaminoso do adultério. Quando Jesus diz assim, seja o primeiro a tirar a pedra, Jesus está dizendo em outras palavras: quem viu? Quem é a testemunha? Por que vocês estão usando essa situação para despertar? Eu estou agora imaginando Jesus dando um recadinho para os líderes religiosos, ok? Por que vocês estão usando essa situação para despertar o ódio nas pessoas e oprimir essa mulher? Quem viu? Porque se você não tiver essa informação, você pensa assim: puxa vida, estava todo mundo preparado para apedrejar essa mulher. E com essa fala suave de Jesus, o pessoal vai embora, vai soltando as pedras. Não é tão simples. Não é tão simples. Por quê? Para cumprir a lei, você tinha que obedecer essa regra. O primeiro a tirar a pedra tinha que ser a testemunha. Sem o primeiro, não tem o segundo nessa concepção. Por isso que o texto também de João 8 vai dizer que um a um foi saindo, a começar pelos mais velhos. Porque os jovens da época ficavam esperando os mais velhos. Se um mais velho, que é respeitado na comunidade, jogar a pedra, a gente vai atrás. Se esse mais velho não fizer, não dá para a gente seguir. Interessante, né? Olha só como Jesus conhece as leis da sua época. Olha só como Jesus ele trabalha com o sistema de segurança pública da sua época. Não é um movimento contra as leis, de fato. Mas Jesus vai dando um novo significado para a lei. É como se Jesus estivesse tirando o ódio e colocando a justiça. Presta atenção nisso. Jesus tira o ódio e coloca a justiça. E aqui já vai uma aplicação para nós. A nossa tendência, quando a gente assiste uma reportagem, é a gente desenvolver uma espécie de indignação, de raiva, de ódio contra aquela injustiça. Mas para promover justiça, a gente não pode ir pelo caminho do ódio. A gente tem que ir pelo caminho do amor, da paz, para que a justiça seja implantada. E por favor, não confunda caminho do amor, da paz, como passar a mão na cabeça de bandido. Não estou falando isso. Você errou, você precisa pagar pelos seus erros. Fato. Isso inclusive é bíblico. Mas
o que eu percebo muitas vezes é que nós temos uma população cheia de ódio. Exemplo, que eu já presenciei no trânsito. Um fechou o outro no trânsito. Os dois saem do carro. Começa uma discussão, um bate-boca. Só que um dos dois tem uma arma e saca. Ódio. Ódio. Sendo que o correto talvez seria colocar os carros no canto para manter o fluxo da avenida, conversarem, talvez fazer um boletim de ocorrência, ou não, por questão de seguro. N coisas dá para fazer. Mas eles querem resolver no grito. Aconteceu comigo certa vez a seguinte situação. Eu estava fazendo uma manobra correta, nenhuma infração no trânsito, uma manobra correta, só que tinha uma outra pessoa entrando na contramão. E ela bateu no meu carro, na traseira do meu carro. Aí bate no carro da gente, a gente já põe a mão na cabeça, né? Fica, nossa Deus, que situação, agora vai me dar uma dor de cabeça esse negócio. Quando eu abri o vidro do carro, para olhar assim pelo retrovisor o estrago que tinha feito, passa um outro carro do meu lado e fala assim, pega ela, acaba com ela. E ele usou outras palavras que eu vou poupar aos irmãos aqui, de baixo escalão. Acaba com ela. Ela fez um movimento que não devia, ela fez um trajeto que não devia. Acaba com ela. Ódio. Raiva. Então, quando a gente levanta esse assunto, o cristão e a segurança pública, nós temos que combater esse sentimento de ódio, de raiva. Porque tem gente que confunde ódio com justiça, e não é. E não é. Mas vamos seguir. Algumas aplicações pastorais que eu acho pertinente para o nosso tempo. Fazendo aí uma associação com tudo que nós já pegamos de informação. Como eu disse no início, a gente vive sim com um sentimento de medo que acaba gerenciando os nossos corações. Só que como cristão, nós temos que enfrentar esse medo. Nós não podemos abaixar a cabeça para uma situação assim de violência e nos submeter a isso. E quando eu falo enfrentar, por favor, nós temos que lembrar do profeta Zacarias. Nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Jesus, o nosso Senhor e Salvador, não usou armas. Mas é previsto arma na mão das autoridades. Romanos 13 vai dizer que as autoridades possuem a espada. Jesus nos dá essa orientação. Olha, a autoridade tem espada na mão. Porque a autoridade precisa discernir o que está certo, o que está errado e fazer os devidos julgamentos. Na época de Jesus existe pena de morte, que é outro assunto complicado para nós hoje. Para a época não era complicado não. Não mesmo. Mas na época de Jesus tinha pena de morte. E o governante tinha o poder da espada. Então, não é que Jesus é contra a arma. Mas Jesus entende que isso é destino exclusivo da autoridade. Treinada, capacitada e reconhecida pela sociedade. Acho que os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo aqui. O nosso poder é o poder da graça, é o poder do amor cristão e a segurança pública. Eu estou reforçando isso. O nosso poder está aí. Tá bom, pastor, então como é que a gente enfrenta esse medo? Denunciando. Não sendo conivente com práticas injustas que acontecem na sua comunidade, por exemplo. A Bíblia diz que antes de chegar no juiz, a gente precisa tentar resolver as nossas diferenças com aquele que incomodou a gente. Só que a Bíblia não diz para a gente não ir até as autoridades. A Bíblia diz para a gente tentar resolver antes. Isso que é interessante, isso que é importante a gente considerar. Quando Jesus diz oferecer a outra face, não é para a gente ser bobo alegre. Vamos apanhar com um sorriso no rosto. Jesus não está dizendo isso. Jesus está tentando resolver um problema que vem antes da segurança pública. Você sabia disso?
Porque antes da delegacia, antes do exército, existe uma coisa chamada coração humano. E a maldade está lá. E nós somos o povo que tem nas mãos e no coração o Evangelho de Jesus, que é a cura para o coração humano. Os irmãos estão entendendo isso? Nós temos a cura para o coração humano. E nós temos então que usar essa cura, usar essa palavra, para que mais corações se submetam aos princípios e valores do reino, para a gente ter uma sociedade mais justa, mais coerente, mais equilibrada. Esse é o poder que Deus nos deu. Então, antes de delegacia aqui, eu preciso fazer alguns comentários importantes. Infelizmente, nós temos que ter uma delegacia para mulheres hoje. Infelizmente. Porque essa é uma estratégia do Estado para tentar diminuir essa brutalidade que acontece com tantas mulheres. Só que quando a gente olha para a palavra de Deus e para os princípios do reino de Deus, nós temos um poder que tenta resolver o problema antes da delegacia da mulher. Antes. Então, quando a gente fica apostando todas as fichas na delegacia da mulher, por exemplo, estou dando um destaque aqui porque tem se falado muito sobre isso. Quando nós cristãos apostamos tudo na delegacia da mulher, nós estamos cometendo uma falha espiritual num processo. Não estou dizendo que sou contra a delegacia da mulher, em nome de Jesus. Estou reforçando aqui, nós somos o povo de Deus, e o povo de Deus trata do coração humano. É por isso que o povo de Deus faz capelania em presídio. É por isso que o povo de Deus entra nos presídios para pregar o evangelho, para tentar resgatar o coração da pessoa que está presa. Está dando para entender agora? Não é que a gente é contra esses movimentos, mas se a gente entender e trabalhar forte para tratar do coração humano, não haveria necessidade, por exemplo, a gente ter uma delegacia designada exclusivamente para as mulheres. É uma vergonha para nós. Uma vergonha. Questão dos negros. Esse preconceito racial que existe. É tratamento do coração para a gente não ter problema com isso. Aí, a gente precisa, por exemplo, tem uma discussão gigantesca sobre essa questão da cota para os negros em universidades. Não vou entrar nesse mérito. A questão é a seguinte. O Estado precisa criar maneiras de diminuir a injustiça governamental, aquela coisa toda. E a igreja? O que ela faz? A igreja trabalha com corações para diminuir os danos na sociedade. Então, se nós temos que abrir um espaço exclusivo para os negros, para que eles tenham mais oportunidade, é porque nós temos um problema gravíssimo na nossa sociedade, por essa injustiça em relação à questão racial. E aí nós temos que entrar na raiz do problema. E a raiz do problema, nós cristãos sabemos, está no coração humano. Porque o mal brota lá. Lá. E mais uma vez digo, não estou dizendo que eu sou contra a esses movimentos, por favor. Os irmãos sabem, a minha esposa é negra, tem irmãos negros, eu tenho uma cunhada que está fazendo enfermagem numa universidade federal, e conseguiu essa oportunidade também porque utilizou da cota para os negros. Está indo muito bem lá, graças a Deus, ok? Eu sei que tem gente que não concorda com isso, porque isso é dar privilégios para um segmento, é uma discussão sem fim. Agora eu não entro nesse mérito. Eu prefiro trabalhar para resolver o problema antes da cota. Antes da violência contra a mulher. Os irmãos estão entendendo isso? Como igreja de Jesus, a gente tem que marchar nessa direção. Visando o coração humano. Visando o coração humano. Então, vamos enfrentar o medo. Porque quando a gente não enfrenta o medo, a gente acaba criando uma prisão dentro de nós. Você sabia disso? Você acaba vivendo no seu mundinho, e quem vive no seu mundinho não compartilha a vida. Se a gente não compartilhar a vida, sabe o que vai acontecer com a sociedade? Ela vai morrer. Porque é esse compartilhamento de vida que dá vida para a sociedade.
Como é que Jesus enfrentava a injustiça da sua época? Dando vida, dando esperança, acolhendo, e no caso de Jesus especificamente, curando pessoas. Só para os irmãos terem uma ideia, vocês lembram da história do cego à beira do caminho? Ele está à beira do caminho, ele está à margem do caminho. E aí esse cego começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Por quê? O sistema governamental da época dizia o seguinte: você não enxerga, então você não pode trabalhar, então você vai ter que mendigar. E vai ter que depender da família. Se aquele cego perdesse sua família, ele tem que mendigar para o resto da vida. Quando Jesus pede para trazer aquele homem para perto, tragam ele até aqui, número 1, Jesus não vai até ele, pede para a população trazer ele, Jesus já está ensinando o negócio aí. Pessoal, é ser humano. Vamos trabalhar a dignidade humana. Vamos lá, pessoal, traz ele até aqui. Aí traz o moço até Jesus, Jesus cura ele. Quando Jesus cura esse cego, Jesus dá dignidade para ele. É por isso que você tem que tomar cuidado na hora de ler o texto. Porque senão você fica preso no milagre e esquece quem está por detrás daquela ação milagrosa de Jesus. Hoje nós temos N mecanismos para inserir pessoas com essa deficiência visual na sociedade. E graças a Deus por isso temos que melhorar, inclusive. Melhorar. Mas na época de Jesus não tinha nada. Nada. Ao curar aquela pessoa, Jesus está dando dignidade para ela. Extraordinária. Extraordinária. Então, não vamos ficar presos exclusivamente nos milagres de Jesus. Vamos entender o que está por detrás desses milagres. O leproso, lembra dos leprosos? 10 leprosos que Jesus cura e só um volta para agradecer. Lembra dessa história? Então, onde que ficavam os leprosos? Eles ficavam afastados da cidade. Eles eram impuros, eles eram mal vistos na sociedade. Então eles ficavam à margem, não podiam se relacionar com ninguém, eles tinham que viver entre si, entre os leprosos. E quando você chegava na cidade, se aproximava dos portões da cidade, o leproso tinha que gritar: leproso, leproso, para a pessoa dar a volta, esperar o leproso ir embora, alguma coisa assim. Aí eles gritam para Jesus: tem misericórdia de nós, Jesus. Em outras palavras, leproso Jesus. O que Jesus faz? Cura. Se você ficar preso à cura, ao milagre da cura da lepra, você vai esquecer de perceber, você não vai conseguir perceber, o que está por detrás daquela cura. Jesus está dando dignidade para aqueles homens, para eles voltarem para a cidade e reescreverem a sua história. Qual que é o papel da igreja então, irmãos? Dar dignidade para as pessoas, promover dignidade para as pessoas, para que elas possam reescrever a sua história. É por isso que estamos aqui. Essa é a grande missão da igreja de Jesus. Então, devemos sim avaliar as propostas políticas sobre segurança pública e tal, verificar aqui que bate, que não bate, ok? Mas independente do líder político que nós vamos colocar ali no trono do Brasil, nós temos uma responsabilidade cristã diante de Deus, de lutar pela dignidade humana. Esse é o nosso papel. Esse é o nosso papel. É por isso que a gente precisa orar. Orar muito para Deus curar, mas principalmente curar o nosso coração egoísta, que tenta só transferir para Deus tudo que a gente tem que fazer. Deus nos deu inteligência para isso, então vamos usar essa inteligência para oferecer dignidade para as pessoas, recomeço para as pessoas. Recentemente, conversei com um policial militar e ele dizia o seguinte: pastor, igreja é importante. Falei, como assim, igreja é importante? Pastor, igreja é importante porque existem vários relatos de pessoas que saíram do mundo das drogas porque começou um trabalho na igreja. E ele mesmo reconheceu, eu sei que tem igreja do mal, ele usou essa expressão. Tem igreja do mal, mas tem igreja do bem e tal. Igreja é importante para a sociedade. Até o Estado sabe disso. Só que está na hora da gente saber também. Saber, acreditar e trabalhar para mudar essa realidade que a gente vive. Uma outra aplicação que eu queria deixar para os irmãos, e aqui é um pequeno puxão de orelhas para a Nova Vida.
Há um tempo atrás nós fizemos um movimento aqui na igreja chamado Nova Vida no Trânsito. Chamamos uma pessoa que tinha um projeto de conscientização no trânsito, uma instrutora de veículo, enfim, de carro. Ela veio, fizemos uma divulgação maciça, convidamos vizinhos e tal. E por que eu estou dizendo que é um pequeno puxão de orelha na Nova Vida? É porque na época, alguns irmãos, sabendo que seria um culto de domingo voltado para uma conversa sobre trânsito, não participaram. Não participaram. Alguns até confirmaram, é isso mesmo que vai ter? Ah, então beleza, não veio. E para nossa surpresa, nós tínhamos mais visitantes do que membros da igreja. O evento foi ótimo? Foi ótimo. Eu não vou entrar nessa discussão. Só que, se a igreja não mergulhar nesses assuntos da comunidade, como que a gente vai fazer diferença, irmãos? Como que a gente vai fazer diferença? Existem outros movimentos que nós estamos desenhando para a Nova Vida. Nós queremos conversar com a comunidade. E a gente vai trazer esse pessoal aqui para conversar com a gente. Estamos desenhando isso. Mas a igreja precisa entender a responsabilidade que tem sobre esse assunto. Para a gente poder conversar, para a gente poder dialogar. Nova Vida no Trânsito. Um evento extraordinário. E as informações que foram colocadas para nós na época assustaram a gente. Porque os dados são assustadores. Uma vez eu conversei com um irmão crente mesmo no Senhor Jesus, ele dizia: pastor, tem um problema, o meu problema se chama trânsito. Eu falei: como assim? Pastor, eu fico furioso no trânsito, é sério, eu me transformo. Eu falei: olha, eu me identifico com você, hein, tamo junto, hein, porque eu também tenho um certo pavio curto no trânsito. E aí que vem o Evangelho de Jesus e fala assim: epa, tem como mudar isso. O Evangelho de Jesus transforma o coração humano. É possível. É possível. E por fim, irmãos, eu quero deixar uma orientação que está lá em Atos dos Apóstolos. Eu acho que é bom você me acompanhar nessa leitura. Vamos lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Atos 16, a partir do verso 35. Eu vou terminar com esse texto. Atos 16, a partir do verso 35. Atos 16 narra aí, entre algumas histórias, a principal delas é a prisão de Paulo e Silas. Eles foram presos. Só que eles foram presos injustamente. E aí é a história que o carcereiro se converte, que a gente sempre destaca essa parte, né? Mas tem outra parte nesse texto que chamou minha atenção para a nossa conversa sobre segurança pública. Verso 35. Quando amanheceu, os magistrados mandaram seus soldados ao carcereiro com esta ordem: solte estes homens. O carcereiro disse a Paulo: os magistrados deram ordens para que você e Silas sejam libertados. Agora podem sair. Vão em paz. Ó que fofo. Fofo nada. Segue o texto. Mas Paulo disse aos soldados: sendo nós cidadãos romanos, eles nos açoitaram publicamente sem processo formal e nos lançaram na prisão. E agora querem livrar-se de nós secretamente? Não. Venham eles mesmos e nos libertem. Segue o texto. Os soldados relataram isso aos magistrados, os quais, ouvindo que Paulo e Silas eram romanos, ficaram atemorizados. Vieram para se desculpar diante deles e, conduzindo-os para fora da prisão, pediram-lhe que saíssem da cidade. O que está acontecendo aqui? Por que Paulo não saiu de boa? Porque era injusto. Era injusto. Paulo conhecia as leis de cidadão romano que ele era. Ele conhecia as leis. Se ele sai de fininho,
Ah, o mundo é assim mesmo. Ele não estaria enfrentando o problema. Percebe? Ele não está enfrentando com pau e pedra, arma na mão. Ele está enfrentando com o que ele tem, que é a justiça de Deus. Ele fala, opa, não. Somos cidadãos romanos e olha só o que aconteceu com a gente. Isto é injusto, senhores magistrados. Por favor, uma desculpa formal. Bem diferente, né? Então percebam que nós temos que ir sempre no caminho do amor e da graça, mas sem esquecer que a justiça de Deus também precisa ir junto com amor e graça. Que tema difícil de conversar com os irmãos hoje. Porque a minha dificuldade é não deixar transparecer que a gente tem que sair daqui com uma faixa na cabeça do Rambo, com uma arma na mão, para a gente resolver a parada toda. Não é isso que eu estou sugerindo aqui. É muito delicado o assunto. É delicado, sabe por quê? Porque a gente vive no meio do ódio. Se a gente tirar o ódio de cena, o amor reina. E a gente não vai ter medo de buscar os nossos direitos. A gente não vai ter medo de enfrentar o medo. Que Deus nos ajude, irmãos. Que Deus nos ajude a vencer o medo que temos da nossa sociedade hoje. E que nos dê sabedoria para identificar os melhores projetos que existem dos nossos governantes para a segurança pública. Os dados são alarmantes, são assustadores. Mas o nosso Deus é maior do que tudo isso. O Evangelho é maior do que tudo isso. E se o Evangelho habita em nós, nós podemos ser maiores do que tudo isso. Que Deus nos ajude em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Pai, mais uma vez diante do Senhor estamos e pedimos a Tua orientação, Espírito Santo de Deus, a Tua paz, a Tua sabedoria, para lidarmos com esse tema que é tão pertinente para o nosso tempo, mas é tão delicado. Tire de nós, Pai, esse sentimento do ódio, essa cultura do ódio. Limpa os nossos corações para que o amor venha a reinar e a justiça também. Que o Senhor enche o nosso coração de amor por todas as pessoas. Pelas pessoas justas e injustas. Pelos oprimidos e os opressores. Nos ajude, Pai. Em nome de Jesus, nos ajude. Que a Tua igreja seja conhecida pelo tanto que ama. É o que a gente tem falado aqui tanto. E nós queremos ser reconhecidos assim, pelo tanto que amamos, pelo tanto que amamos. Nos ajude nessa tarefa, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém.